Olá, nono ano, e aí, tudo bem? Vamos à nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Wesley Fernandes dos Santos, professor do Instituto Marechal Malé. Bom, gente, estamos aqui então estudando pontuação, já fizemos muitos exercícios, já também estudamos muitos conteúdos referentes a este assunto. E vamos aqui continuar então no emprego do ponto, exatamente no uso do ponto após o etc. Bom, sempre o etc. tem de ser acompanhado de ponto, certo? Coloquem isso em suas mentes. Sempre. Tenho canetas, lápis, cadernos, etc. E você vai continuar a oração, ou seja, o período, na verdade, né? Ponto, ponto e vírgula, ou ponto, vírgula, vai depender de como você vai construir a oração. Neste caso aqui tem que ser ponto e vírgula, porque nós já aprendemos que quando você tem uma oração coordenada sindética adversativa e a conjunção está no meio da oração, você tem que isolar a conjunção com vírgulas e entre as duas orações, a oração coordenada assindética e a assindética adversativa, você vai usar ponto e vírgula, mas há um etc. antes. Sim, eu disse que o etc. sempre é acompanhado por ponto. Coloque o ponto, por favor. Certo? Agora, após o ponto de etc., pode haver vírgula e ponto e vírgula, como houve aqui, ó. Eu coloquei a vírgula, tá? Tenho um videogame, computador de última geração, etc. Ponto e ponto e vírgula. Não quero, porém, emprestar nada. Né? Aqui também é uma sindética adversativa com a conjunção no meio da oração. Você deve, então, isolar a conjunção por vírgulas, colocar o ponto e vírgula entre as duas orações, mas tem um etc. aqui, coloque o ponto obrigatório. Tá? Nota, é errado o uso de reticências após etc. Então a pessoa coloca os três pontinhos aqui, ou seja, as reticências, né, depois de etc. Não. Elas têm funções parecidas. O etc. quer dizer que uma enumeração que você esteja então fazendo, ela não tem seu fim ali no último item, né, ou seja, a continuidade. Já as reticências, elas têm por finalidade, né, mostrar que alguma coisa ficou no ar, ou seja, que há mais a se dizer. Não é bem em si uma enumeração. Beleza. Agora temos aqui, deve ser registrado como erro o emprego de ponto em siglas. Mudamos o assunto. Somente uma coisinha aqui, então. Não é necessário colocar ponto ao etc, para o etc, e um ponto no final de um período, tá? Para o etc. E outro para o fim do período. Caso o etc. esteja no fim do período. Ficou até ruim essa frase, mas tudo bem. Pronto. Olha, tanto que o etc. precisa do ponto, que eu tenho que ficar colocando ponto mesmo onde, né, em uma situação que não é para colocar. Eu substantivei aqui o etc. Beleza? Exemplo. Eu quero a Constituição, a Bíblia e um livro de Machado e não. Um livro de Machado de Assis, etc.
ponto, aqui nós temos o fim do período. Aí você vai colocar um ponto para o etc e outro ponto para o fim do período? Nananina não. Tá? Beleza. Agora, deve ser registrado como erro o emprego de ponto em siglas. Por exemplo, CPF, né? Você não vai usar ponto. Formas incorretas. CPI, você não vai usar ponto. Está incorreto. Tá? O cadastro que é da pessoa física, ou então uma comissão parlamentar de inquérito. Você então tem estas siglas, né, para estes nomes, você não vai acompanhá-los com ponto, beleza? Deve ser registrado como erro o emprego de ponto final após o ponto de abreviações, tá? Ó, nesse contexto, a coincidência de emprego do ponto, ou seja, há essa coincidência, tá? Ou seja, o que essa explicação está querendo dizer? Você tem um ponto do etc., o ponto, por exemplo, de uma sigla, e o ponto final, o ponto, na verdade, do fim do período. Você só vai colocar um. É como se houvesse dois pontos ali, há uma coincidência, tá? Então, apenas um ponto deve ser empregado neste contexto de coincidência, tá? Exemplo, foram convidados para o debate políticos, professores, engenheiros, etc. Forma incorreta, tá? Aqui temos a forma correta. Foram convidados para o debate políticos, professores, engenheiros, etc. Ponto. Beleza? Deve ser registrado como erro o emprego de ponto final em títulos. Então, quando vocês forem fazer redações e houver um tema, um título, vocês não vão colocar ponto final, por favor. Certo? Ponto de interrogação. É usado nas interrogações diretas, né? Quem gritou? Colocado entre parênteses, serve para indicar uma dúvida quanto ao que se declara, né? Havia 10 pessoas no recinto. Será que eram 10? Beleza. Não se deve ser usado em interrogações indiretas, né? Não se deve ser usado, não ficou bom, né? Não deve ser usado em interrogações indiretas, tá? Bom, o governo brasileiro quer saber de quantas estradas o Brasil precisa. Essa daqui é uma, no caso, interrogativa indireta. Ou seja, você então não vai colocar o ponto de interrogação, e sim o ponto final. Agora, na interrogativa direta, você vai obrigatoriamente usá-lo, né? De quantas estradas o Brasil precisa? Certinho? Bom, então vamos lá. Ponto de exclamação. E aí nós vamos terminar bem aqui, tá bom? Ponto de exclamação. Usa-se exclamação para acentuar um caráter exclamativo. Ó, que óbvio, né? O que depende dos conhecimentos do leitor. Por exemplo, fogo, cuidado com a cabeça, não faça isso, garoto. Bom, fogo lá no, por exemplo, dicionário, não vai ser em si, não vai ter um caráter interrogativo, né? Você vai procurar a palavra fogo para então entender o significado dela. Não. Ou então você pergunta, e aí? Você tem fogo? A pessoa que fuma, né? Ou seja, isqueiro e tal. Você tem fogo? Aí é uma exclamação. Já não é então em si uma... Aliás, é uma interrogação. Não é em si uma exclamação. Ou seja, a exclamação depende então da situação de comunicação. Tá bom? Bom, a exclamação ou ponto de exclamação também é usado nas interjeições e locuções interjetivas. Bis, ai, a, ó, ora bolas, beleza. Nota, a palavra ó, a exclamação fica depois, com a palavra ó, né, a exclamação fica depois do vocativo. Ó meu Deus, venha. Então, olha só, ó meu amor, né, venha. Troquei aqui. Ou seja, como assim vai ficar depois do vocativo? Nós temos aqui então o vocativo, tá? E logo após o ponto de exclamação, tá bom? Venha. Beleza. Usa-se exclamação para substituir a vírgula depois do vocativo, para realçar a exclamação no fim da frase. Senhor, olha só, que amor de tua filha tu me deste. Certo? Então nós temos aqui este, no caso, ponto aqui, fazendo uma substituição, né? Logicamente depois do vocativo, está aqui o vocativo, Senhor, quando você chama, né?
Então isso é feito para realçar a exclamação no fim da frase, né? Nota: a palavra senhor é empregada com valor de interjeição, no exemplo acima. Por isso que recebe, então, o ponto de exclamação. Beleza? Bom, gente, nós vamos então terminar aqui o nosso conteúdo sobre pontuação. Foi um conteúdo bastante extenso, mas espero que vocês tenham aprendido. Bom, nós vamos agora resolver alguns exercícios aqui, tá bom? Nós fizemos até esse exercício aqui, ó. Realizada com amor, qualquer ação educa. Bom, nós vamos resolver estes aqui para então podermos continuar, né, logicamente, os outros exercícios, que eu ainda vou deixar exercícios sobre pontuação para vocês. Vamos lá. Indique a única construção errada. A gente vai analisar uma por uma. Usamos 2 pontos para determinar citação? Sim, está correto. Você coloca 2 pontos e vem com a citação de uma frase, de uma ideia, de um conhecimento, então, que tem, na verdade, vamos colocar assim, finalidade de comprovar aquilo que você está falando. Ou seja, você vai retirar de alguma literatura que seja, por exemplo, de um cientista, de um argumento de autoridade, de uma pessoa que é autoridade em tal conteúdo, em tal conhecimento. Então você vai fazer a citação das palavras daquela pessoa, depois de 2 pontos, e está certo. Para fechar período, usamos ponto final. Tá certo, olha, tem uma certa problemática com isso aqui, mas tudo bem, tá certo. Porque o ponto final, ele vem no final do texto. O ponto que fecha parágrafo, ou fecha período, é só o ponto, certo? Mas tudo bem, a gente, né, nós nos acostumamos a falar assim. Coloca um ponto final, menino. Vamos lá. Depois de interjeições, utilizamos o ponto de exclamação. Sem dúvida, acabamos de aprender, não é? Para isolar palavras ou orações para as quais desejamos chamar a atenção, utilizamos as reticências? Não, são as aspas, tá? Quando queremos chamar a atenção a algo, a uma fala em si específica ali no texto, talvez uma palavra de cunho informal, no texto formal, certo? Para chamar a atenção, então, você usa as aspas e não as reticências. Achamos aqui. Beleza? Certinho, então. Vamos dar continuidade aqui nesta outra questão. Temos, então, julgue os itens quanto à pontuação, colocando V quando verdadeiro, o item, e F para falso. Vamos lá, nós vamos começar e vocês vão, então, continuar em casa, né, de onde eu parar. O aluno deve, ao meu ver, aprender a pontuar. Né? O aluno deve, ao meu ver, aprender a pontuar. Beleza, vamos lá então. Nós temos um probleminha aqui. Olha, primeira coisa que vocês vão fazer quando então forem avaliar se a pontuação está correta, está utilizada da forma correta, é então observarem a sequência sujeito, verbo e complemento. Qual é o sujeito? Acha o verbo primeiro. Deve aprender. É uma locução verbal. Quem é que deve aprender? O aluno. Aprender o quê? A pontuar. Então a frase é: o aluno deve aprender a pontuar. Temos uma vírgula aqui, que está separando o verbo principal do sujeito e do verbo auxiliar da locução verbal. Está incorreto, não pode haver vírgula entre sujeito, verbo e complemento. Bom, vamos lá. E se eu colocar uma vírgulazinha aqui, vai resolver? Vai. Nós temos aqui uma oração chamada de intercalada. Aquela oração que não vai ter nenhum tipo de relação sintática com o restante da oração, da outra oração em que ela está inserida. Tá? Ela não vai ser aí uma oração subordinada adjetiva que vai especificar um nome que está na oração principal. Ela não é uma adverbial, não é uma coordenada, não é uma substantiva, ou seja, realmente é uma oração à parte, chamada de intercalada. Tá? O que temos aqui? Você tem uma explicaçãozinha. Ó. O aluno deve, ao meu ver, aprender a pontuar. Então, se ela tem essa natureza explicativa, vírgula entre a oração, ou seja, para isolar a oração.
né? Não o entre em si. Bom, por quê? Pelo seguinte, em toda explicação, em toda ratificação, retificação, conclusão e uma ideia adversativa deve, então, separar, né, ou ser separada por vírgula. Beleza, então, temos aqui esta vírgula e esta outra. Aí você pensa, mas está isolando o sujeito do ainda, e eu ainda estou errado, deve vir aqui, ó. Deve isolar, ainda está isolando, professor, o sujeito com o verbo auxiliar do verbo principal e o, no caso, complemento verbal. Não está não, gente, porque quando você tem duas vírgulas, é como se você não tivesse nada escrito aqui, ó. É como se você pudesse retirar isso aqui sem prejuízos, tá? Então, sim, duas vírgulas fazem com que, então, essa ordem, sujeito, verbo e complemento, não seja quebrada. Uma vírgula não, aí vai separar, tá? Beleza. O professor nem sempre gosta de ensinar pontuação. O professor gosta de ensinar pontuação, nem sempre. Bom, olha só, nós temos aqui esse nem sempre. Então, ele fere a, então, ordem, sujeito, verbo e complemento? Não. Está entre vírgulas. E o sujeito, o professor, verbo, gosta de ensinar, no caso, uma locução verbal, o quê? Pontuação. Não está quebrado, né? Não está quebrada essa sequência. Então, aqui nós temos uma verdadeira. E aí eu vou colocar a falsa na outra. Que nós fizemos. Aí, para casa, vai ficar, então, da C em diante. Beleza? Então, da C em diante, vocês vão fazer, né, responder colocando V ou F. E depois, né, na próxima aula, nós vamos, então, corrigir. Tá bom? Então, beleza, gente. Até a próxima aula e tchau, tchau.